pátio, parece. Pátio da escola um auditório. O que mais poderia ser considerado, quais os fatores que resultam deste problema, o que propor para a aula de música? Os fatores é má gestão dos recursos, corrupção, né? E como a gente tem visto escolas assim, dessa forma, né? Talvez aqui na capital não sei tanto, mas a gente tem conversado com os colegas ali no interior, a escola está algumas são nesse Não nível. tem forro, aí quando chove deve chover dentro e fora. Então, a gente Dá para desenvolver uma aula de música? Dá, porque aí você desmonta as cadeiras e faz instrumento. Fazer instrumento percussivo. Alguma coisa assim, pegar os paus pra Agora, bater. ela tá perguntando, o que propor para a aula de música numa condição de um espaço físico desse? Propor fazer no pátio. Uma fazer reforma. um mutirão, né? Propor fazer a aula em outro Não, lado. o que se pode trabalhar aí é questão mais corporal, né? Vai a percepção. Não, na verdade, ritmo. dá pra fazer tudo. Porque a gente, pra fazer aula de música, a gente não precisa de precisa espaço, de precisa de muita coisa. E a voz. Usando corpo e voz você faz em qualquer lugar, até. Mas vai ficar um. Mas que Mas que não é um ambiente limitado adequado, fica, né? não é um ambiente adequado. Porque Acho é que muito não foi. apertado. Não, ele está amontoado. Acho que ele deve para desenvolver um trabalho que tem que selecionar o que dá para Não, usar, o que não dá e Não, é liberar claro, o mas dá espaço. pra fazer as problema é coisas. onde Porque colocar. muita coisa você precisa só do espaço mesmo pra fazer. Que às vezes eles põem lá no O slide 2, Agora assim, salas com grande número de alunos. sala com grande número de alunos. É uma Mais realidade problemas. nossa. É uma Pois é. realidade nossa. muitas vezes, o que não dá pra fazer, muitas vezes você copiar no quadro. Às vezes não tem, o menino não tem cadeira pra sentar, não tem como copiar, né? Não tem mesa pra todo mundo Agora, assim. por exemplo, Sei lá. uma turma muito grande, para você desenvolver um trabalho é complicado, né? Isso vai demandar muito mais tempo e às vezes um tempo de aula não. Geralmente isso é desenvolvido na aula de arte, que é um tempo por semana. Mas aí eu acho que Complicado, não é o fator muita gente, não é o que dificulta, mas sim a disciplina. Se for muita gente comportada, dá pra dar Se aula. for na escola mas no o colégio problema, o que militar, ela dá quer para dizer, fazer. com a aula de música, porque o espaço, a sala tá super apertada, gente. Como dá pra fazer? Sim, Não, mas até aula de O menino ele música. levanta, ele fica ali. Mas a faz aula de um música movimento. ela abrange muita coisa. Você pode fazer só ser uma aula só de canto, pode ser uma aula só de teoria, pode ser fazer uma ritmo, pode ser dinâmica dança. também, dividir Então, esse Mas lado. se muita quiser coisa fazer uma que se coisa pode com movimento fazer. corporal, Não, claro que não. Movimento corporal Mas não dá se- pra trabalhar. Aí, ó. Mas tem coisa que dá pra Cadeira. fazer, depende. Agora, não, fala assim, no ponto de vista, para harmonizar um grupo muito grande, eu digo assim, você vai ter que trabalhar em muitas aulas uma coisa que você poderia atingir um objetivo numa aula só, ter uma meta, você vai, de repente, não conseguir por conta do número de pessoas. Agora tem um questionamento aqui. Quais os É. problemas que o professor irá enfrentar em aulas de música, numa quantidade A muito falta grande? de disciplina, Isso, falou. A falta de Não, mas aí a disciplina, falta de disciplina vai em qualquer aula. É. Não, mas Mas- isso mas- será assim, por exemplo, um menino, Mas né? a gente que tem prática em sala de aula, eu, o Marcos, rapaz, quanto mais aumenta o nível, De disciplina é maior. É, porque para você primeiro fazer silêncio, né? Você passa 5 minutos só para controlar os meninos. Aí aproveita o barulho e já diz que aquilo é É, música. é. Vamos fazer barulho, vamos ouvir. Isso. Mas, Mas é- a questão da disciplina que eu vejo que é o mais Mas o Marcos colocou uma coisa importante. Se você pode desenvolver numa turma menor um trabalho em dois encontros, 3, numa turma dessa você vai desenvolver muito mais e não vai Muito ser com mais. qualidade. Rapaz, depende. Eu só tô sendo do contra hoje, mas eu acho que depende. Porque, por exemplo, divisão de vozes. A gente colocou o menino pra cantar 4 vozes. Um exemplo. Claro que isso é uma coisa bem mais avançada. Mas com mais gente é mais fácil do que com menos. Se eu boto 2 pessoas cantando soprano, 2 contratos, você vê que a pessoa não consegue afinar. Se você bota 20, aí um que sabe, um que não sabe como é que é? Que nem coral. Sim. Então, depende. Agora sim, Você quer fazer obviamente, muito a positivo. maioria das coisas vai ficar mais difícil. Por conta do É. comportamento, que vai ser A uma coisa que vai maioria Com pesar. certeza. mas então a gente podia trabalhar até naqueles conceitos da Lucy Green, se tivesse mais espaço na escola, É. subdividir a sala em grupos, né? É, Aí trabalhar, mas aí também precisaria mais apoio. Precisaria mais de tempo. Agora, tem que ter, porque o tempo que é dado para a aula de arte de música é muito pequeno. Mas é uma Tinha aula. que entrar na grade o tempo inteiro. Né? Uhum. E você vê aí que é um. 50 minutos. Até o menino pedir. É, não dá até- muito tempo pra fazer muita coisa. Até né? controlar, aí Não já tem. terminou o tempo de. Até. O tempo fica prejudicado. O outro slide diz a escola um projeto de inclusão. Quais são as experiências? Alguém que trabalha com algum aluno nesse processo de O que é inclusão? processo de inclusão? São os alunos portadores de com necessidade.
necessidade. Eu tenho um aluno. A gente fez trabalhou no estágio. estágio. No estágio a gente pegou Sim. vários alunos do Anjo da Guarda, porque é uma escola que recebe muita criança. Uma escola nessa Boa Vista, que a gente pode dizer que é uma escola que está preparada para receber crianças com portadores de Tem necessidades. espaço Tem voltado, tudo, tem um acompanhamento, tem profissional, tem salas. Espaço físico, banheiro, Espaço, tudo. Tem também, dentro da sala de aula tem a pessoa que é, como é que é, o acolhedor, né? É aquele que fica acompanhando a criança. Cuidador. A criança fica na sala de aula normal com Sim. os demais, independente do grau de problema que ela tenha, né? Deficiência. Nós tivemos essa experiência, eu vi no município também, né, no estágio passado, tinha alguns alunos assim, né? A escola era adaptada para eles? Não. Não, no estádio não é. Aí é que eu acho assim, uma falta de, sei lá, de bom senso do poder público. Joga um aluno especial junto com os outros Sem ali. estrutura nenhuma. Mas esse que é inclusão. Sim, sem mas estrutura. dessa forma? Sem estrutura. Mas aí, Como é que pode jogar um aluno especial? mas aí o pior é deixar o aluno sem ter Mas acesso à aí, escola. mas eles tiraram dos centros especializados que Pois são é, mas o voltados. centro especializado, ele não é Mas aí ele um para processo de né? inclusão, Pela ele lei, não é ele é processo de considerado inclusão. Eles acabam com o centro Exatamente, de não é escola de especializado, inclusão. acabam com aqueles profissionais, não pagam Joga mais, tudo eles jogam no lá mesmo dentro que já tá padrão, pagando. não, Pois tá é, mas incluso. é- Uma mais, uma Como menos. assim? É porque assim, a gente tem que se Por que eles não pegam os mesmos atualizar. profissionais e são remanejados para outro setor da escola? A gente tem que se atualizar nas leituras sobre inclusão. A gente que está direto trabalhando com educação, a gente pega muito texto, pelo menos nas universidades eu peguei tanto em psicologia quanto nos trabalhos que eu já fiz com pessoas da pedagogia que trabalham esse negócio de inclusão. Então, tem muita coisa que a gente não tem noção. O pessoal de licenciatura em música não tem noção. Mas o processo, as escolas acabaram justamente por conta disso, porque era um tipo de exclusão e não de inclusão. Era como se fosse O inclusão é você fazer aquela pessoa participar da sociedade normal, é isso que é incluir. Mas e é ensinar a criança, o Respeitar colega o a diferente, né? respeitar, exatamente. Mas uma das Agora, coisas obviamente, que a gente aqui se não tem depara- preparo, né, a do gente se governo. depara com duas coisas Que é acessibilidade, não é Acessibilidade inclusão. e a formação adequada do Inclusão é professor. uma coisa, acessibilidade é outra. Pois Isso é, que o e a Bruno tá formação falando é adequada do acessibilidade, professor. entendeu? Que é adaptação para aquele aluno, para receber aquele aluno. Mas a inclusão é o fato dele estar ali. Como o Marcos falou, a má gestão, porque dinheiro tem para isso. É. Sim. Dinheiro tem, a má Mas o gestão. problema na educação não é falta de recursos, é gestão. Aí tem o outro slide que fala sobre a violência na escola, como trabalhar na aula de música, esse tema, essa situação. Eu nunca peguei aluno revoltado. A gente trabalhou Não. pro jovem, a gente já pegou aluno assim. Tá aqui não? Cadê a Peguei. chave, minha filha? De arma, de Como foi entrar que com arma de vocês resolveram? fogo na escola. Menina, Não, ali era conversa, né? Porque era conversar. jovens, Teclado. era pro jovem, né? Era assim, muita Jovens gente. que vivem em situação de, como é que é? De vulnerabilidade. Drogados, né? Sei lá. E vocês, Tudo isso. vocês procuram o quê? Uma conversa, um diálogo? A gente conversa com os alunos. Eu tive uma colega a gente mesmo, que conversa. era professora dele, que cada turma, né, nesse processo de projeto, cada professor pega uma turma e fica com aquela turma como se fosse primeira série, segunda série, vai até o final de semestre. Então ele é responsável por aquela turma, se aquele aluno faltar, ele vai atrás e tal. Não, mas na verdade Então, quem quando resolvia... apareceu a questão da arma, que um aluno chegou armado na escola porque estava com ciúme da nova namorada dele, né, que também acontece muito esse negócio de namoro e tal. Aí a professora chegou, conversou com ele, que ele podia fazer aquilo, que não era para ele trazer arma para a escola e tal, e tal, e tal. E ele continuou trazendo o menino com medo de ser morto. Aí ele pegou e disse, ela pegou e pediu a arma dele, e ele entregou a arma. Ele é bonzinho, né? Mas como trabalhar a música Trabalhar na aula de com música. trabalhar Mas na eu não sei não. Ah, Quem trabalho vai souber me ensina aí. eu eu também não. Eu acho que é bom trazer coisas de música dentro da temática. Né? Isso, eles gostam muito de funk, Isso, por é exemplo, que tem descobrir assim, que a bagagem gêneros, musical deles, isso, né? que eles gostam, Dentro daquilo que tentar ele gosta. chamar a atenção deles a partir daí. Depois acho que até Tanto que aquele trabalhar. filme que a gente assistiu, eu acho que no primeiro escritores de semestre, liberdade. Ah, no é. primeiro semestre que a turma era bem Era doida, bem revoltada, maluca, agitada. e a Escritores professora da começou a liberdade, trabalhar, E uma outra forma que eu vejo eles gostavam. é pegar essas músicas, principalmente aquelas músicas que trazem reflexão, né? E aí ir trabalhando essa questão da violência, Ele é né? vários E a tentar refletir, refletir sobre isso aí, que a violência não é uma coisa boa.
Um trabalho então, de que eles, da gente Reflexão. trazer, pegar deles o que eles têm para poder fazer Isso. reflexão. E aí, o quinto slide são esse, é a escola que motiva seus alunos ao desenvolvimento de projetos e atividades juntos. Essa é a nossa escola ideal, né? O nosso sonho de escola. É o sonho. São escolas que são voltadas para a parte de tem acessibilidade, a gente vê jovens aqui, ó, cadeirantes, né? Mas é feito um projeto e as atividades É boa são- mesmo com um pouco a parte sendo um pouco Gente, é assim, mas- impressionante, até a fisionomia das crianças é outra. É outra, né? O ambiente, você vê em tudo, você vê Mas que também tudo é uma questão de gestão. Então, Que começa pela direção da escola, Secretaria de Educação ou Municipal, e governo. o próprio ambiente vai estimular o aluno a, se você tem uma, por exemplo, ali das escolas públicas que eu vi com uma estrutura, por exemplo, pública, só que é federal, o Colégio de Aplicação, lá tem uma sala de música, um instrumento, quadro com pau, É a escola elitizada. tem um professor, Não, mas é porque é de uma instituição que... só que qual é a diferença? Essa é pública federal. A diferença é que é uma escola do federal. Ou seja, agora é interessante, é o mesmo recurso que vem do MEC, vem para a Universidade Federal, vem para o Estado. Por que aqui funciona e aqui não funciona? Entendeu? Tô dizendo, é gestão. E na universidade, você vê os recursos sendo aplicados, construindo, claro que tem as deficiências, mas você vê em 10, 15 anos, quanto a Universidade Federal cresceu. Quais são os desafios? Né? Então, o desafio que a gente vê aí na escola dessa é muito pouco, né? Os desafios aí são poucos. São Também vejo poucos. pouco. Não, mas Não, ele nessa faz um realidade desafio de aqui. desenvolver projetos e atividades juntos. Eu acho que falta também dentro das escolas assim, ter uma cabeça pensante voltada para música. Eu acho Porque geralmente, quando a gente foi pedir autorização para fazer o estágio, a gente via o brilho no olhar da diretora, né? Sim. Claro, Vamos trabalhar no nessa tal. né? Não, entendeu? E é algo que não tem, eles Não tem, dizem, olha, a gente Vamos trabalhar de esperava tanto, sonhava com isso, né? Uma coisa que a gente vê que até entre os gestores se Sim, eu espera faço isso isso, também. né? Mas na prefeitura também era de graça e eles não recebiam. Mas aí eu vejo como uma mas falha da instituição, da UNB, diante da Secretaria Municipal. Acho que os desafios aqui é fazer as pessoas saírem da zona de conforto. E quebrar paradigmas também, porque às vezes você propõe as coisas assim na escola e Não é bem aceito. não é bem aceito, as pessoas não Valoriza. Mas é isso que eu falo. Ainda tem mais que agora ter com essa um lei, né? cri-cri. Tem que, ainda mais Mostrar, agora com ó, essas essa. novas modas de decisão na educação, vai piorar mais a licitação. escola que tem uma estrutura e oferece condições para as aulas, quais é os desafios? Acho que o desafio. É muito semelhante esse slide ao outro, né? Eu acho que, mas aí é uma escola com estrutura. Eu acho que o desafio é fazer participação, né? Muitos alunos gostam, muitos talvez, Envolver a família. envolver todo mundo, né? Fazer todo mundo. Às vezes a gente pensa que a estrutura perfeita, a parte, né, de gestão perfeita, a gente Vai não dar vai ter tudo problema certo. nenhum. Nem Não, Pois sempre. é, e outra coisa, como a Eunice falou, a gente não sabe lidar com alunos portadores de necessidades E especiais. nesse processo de inclusão, incluíram um aluno na sociedade, ok, mas não deram capacitação para os professores e nem fizeram a parte principal, que é a acessibilidade para receber ele. E o 7 agora é o quê? É, Escola que incentiva o professor a desenvolver atividades nos espaços externos, mesmo sem muitas condições. Dá pra fazer- de ser desenvolvidas. Dá pra fazer tudo, cara, no espaço. Assim, todas as criancinhas dá pra fazer muita coisa. Essas aulas externas, né? Dá pra fazer muita coisa, Já dá pra passa fazer com a muita coisa. Então, Na área de educação musical dá para fazer muita coisa. Não dá pra fazer assim, nada pra copiar, porque você dá uma aula externa, obviamente. Mas o resto. Ah, coisa bem prática, bem prática. Jogos musicais dá para fazer. Dá pra Jogos fazer muita musicais. coisa. Banda rítmica, como é que é? Questão Fanfarra, corporal, tudo fanfarra. Mas na área já precisa de uma estrutura. Tem que instrumento. Mas é na área externa. Mas tu pode fazer Não, mas é na área externa. isso Só não dá para fazer nesse Pode ser sol vocal, né? É, Tipo imitar os instrumentos com a voz, né? Porque Esse no nosso caso é sol muito de corrente diferente. não dá para você ficar na área externa sem cobertura, não. É. Nesse próximo slide, ó, já tem uma quadra coberta, a quadra está Sim, funcionando, ó, tá limpa, tá pintada. Pintadinha, né? Né? E aí ela coloca assim, que a escola com infraestrutura pesada, não, pensada, perdão, Pensada. para as atividades físicas, Ah, é. né? E que pode ser também utilizada para as atividades artísticas.
que poderia ser desenvolvido nesses espaços. Aí, Mesma assim, coisa. a mesma coisa. Uhum. Né? E aí com um pouco não, com muito mais qualidade e conforto para quem estiver aqui. Uma coisa assim Que que, tá a gente, protegido, que a né? gente percebeu ali na escola Cris da Cunha, onde nós vamos desenvolver o estágio, por exemplo, lá tem um palco coberto, né? Tem uma quadra Aí tem um palco. e tem uma área, ou seja, você pode fazer atividades culturais ali. Só tem que né? lembrar que o Cris da Cunha foi um colégio particular que hoje mudou, mas ele era um Era um colégio ligado a vida inteira foi religioso, particular. né? Isso, então já foi pensado Ele nisso. Era de elite, era de elite. O Estado, Só ele estudava lá, no Cris da Cunha. desapropriou, né? Chegou e tornou de utilidade pública e, né? E a partir dali a É diocese adolescente, passou isso aí, para o não Estado. tem nem Né? Assim, sei não o que aconteceu. Aí ele continuou com a estrutura, né? Ele foi criado pela Igreja Católica. Na época não tinha, né? A Igreja Católica chegou, não tinha escola nenhuma. Aí eles estavam A começando. primeira escola foi do Foi uma das primeiras, tinha o Lobo da Almada, né? Lobo da Então, Almada. eles trouxeram a escola para homens, meninos e meninas separados. São José era para. Era menino, Isso, e a outra para menina. Jack, chamava Jack antigamente. Então a escola foi voltada mais para essa formação, aí depois passou para o Estado. Mas a estrutura de palco é muito boa. E a gente não vê desenvolver atividades E nem vê isso culturais. Acho que porque também tem profissional para fazer Isso, é. Mas vai ter O governo não pode. Isso. No último slide a gente tem a desmotivação dos alunos. O que fazer para Bom dia. desenvolver uma atividade de motivação? Logo esse aluno jogado, Cansado de estudar, né, cadeira, gente? E os alunos totalmente Isso aí é agora, desmotivados. cadê esse Explorar jeito? a melodia dos despertadores. A gente traz Eu acho que a desmotivação bota pra despertar o despertador. cai na mesmice. O que é as mesmices? Você não ter a condição de ter estrutura, você ficar batendo a tecla querendo fazer um milagre Não, mas aqui somente. não está relatando se a escola tem estrutura, não. Só está dizendo um fator. o aluno É, mas Mas a a maioria das motivação, vezes, a maioria das sim, vezes, sim. A ideia é Decorrência isso. de O uma- aluno está numa escola totalmente Pois é, a estruturada. ideia é essa, é a gente Não, mas trabalhar é como ele falou, às independente. vezes, a maioria das vezes a motivação está ligada a uma má aula. É isso que ela quer que A não ser em casos assim que o aluno trabalha à noite, se for assim, jovem, né? Adulto, Trabalha assim, durante o dia, estuda à noite, aí- coisas assim, aí aí o cara já cansado, né? chega cansado, com sono. Maestro! Mas aí não. Aqui não tá falando alunos cansados, tá falando alunos desmotivados e sem alunos interesse. Então não é esse o caso. Geralmente é por causa de. Desmotivado é por causa de uma aula. do bom maestro. Uma aula chata. Essa falta de motivação também é a falta de motivação que se reflete, que vem do professor. O professor é motivado a dar aula? Se ele ganha pouco. Mas aí é tal coisa, a gente vai cair nesse chavão, ganha um pouco. Ok, você ganha pouco, mas você pode rasgar seu diploma e começar uma outra coisa a partir de agora. Mas dá pra começar? Tem todos os fatores envolvidos. A gente não pode chegar e dizer que tem a solução na Porque ponta. o fato é que a gente vai se formar em música, né? É. E vai se formar professor. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Pois é. Todo Agora, esse conhecimento. na segunda parte do nosso encontro presencial, a professora pediu para que a gente socializasse os nossos planos de aula. E eu, Dionísio e a Naira, a gente fez um plano de aula voltado para 2 slides aí. A gente vai socializar aqui, uma pessoa de cada grupo fala, para a gente poder ser mais pragmático. Nós fizemos embasado, nosso plano de aula foi embasado na falta de motivação dos alunos, né? Tanto é que o tema é motivação e espaços físicos para desenvolver as aulas de música nas turmas de 8º ano. Aí o que a gente fez? Nós 3 decidimos, que também já é uma proposta nossa agora para esse estágio, para agora essa semana começar. Essa motivação, ela é baseada na criatividade do aluno, no retorno que o aluno nos dá, na questão da bagagem musical que eles têm, que podem somar com a nossa e aí fazer um conhecimento construtivo, embasado nisso aí. O nosso objetivo geral foram 2. Criar um ambiente motivacional, né, para a utilização da música nesses espaços físicos, tá? Que a gente ficou com aquele slide anterior, daquela quadra coberta, né? Um outro objetivo geral, promover um ambiente de produção musical baseado na bagagem que o aluno já traz de casa. Tá? Os nossos objetivos específicos. O aluno deve desenvolver as atividades musicais em grupo, compor arranjos rítmicos com as músicas que eles vão trazer para a gente,
Interagir socialmente por meio da música com os demais colegas, que é o trabalho de sociabilização por meio da música. Participar ativamente na elaboração, desenvolvimento e amostra do resultado dos trabalhos, ou seja, a gente filma cada encontro e eles se analisam. Isso ficou legal, não ficou legal, eles mesmos têm essa autocrítica e a autoavaliação. E o último objetivo específico é discutir sobre o papel da música no grupo escolar, o que a música nos traz, o que ela possibilita, quais são as habilidades que desenvolvemos. Vamos ter 4 encontros para isso, divididos em primeira aula, uma conversa primeiro informal sobre o que é motivação, por que as pessoas ficam desmotivadas, e desenvolver uma dinâmica de grupo falando do valor que cada um tem no grupo. Seria a primeira aula. Na segunda aula, fazer uma amostra de vídeos que fazem coisas interessantes, os jovens fazem coisas interessantes, jovens da mesma idade deles, para eles começarem a ter a motivação. Nossa, se aquele grupo lá faz essa coisa, a gente também vai fazer, vamos elaborar alguma coisa? E aí nesse encontro a gente terminaria nesse segundo encontro com a prática do escravo de Jó, mas não cantado no sentido de ir no mesmo lugar com copos. Nós iríamos usar o corpo e aí iríamos fazer os movimentos nas laterais, entendeu? Como numa grande ciranda. E aí teria que ser numa quadra, num espaço externo. Penúltima aula seria desenvolver uma paródia com os alunos do tema que eles quisessem, violência, né? Escola, família. Eles iriam escolher uma música e iam fazer uma paródia em cima daquilo com o tema que eles iriam trazer, com a música que eles iriam trazer. E o último encontro é elaborar um arranjo com a música que o grupo escolher, e eles vão fazer essa amostra para toda a escola, né, nas outras turmas, no horário do intervalo. Ficou isso o nosso encontro. A gente iria usar violão, o Dionísio toca violão, ele sugeriu incluir o violão para ajudar na parte de afinação e base harmônica. Instrumentos de percussão que pode ser alternativo, eles mesmos também a gente pode ajudar a confeccionar, ajudar a turma a confeccionar. E é isso. E os alunos vão ser avaliados como? Por meio da participação deles e envolvimento nas atividades. É isso. Foi o slide 8 e 9 que a gente escolheu. Uma próxima dupla opinião. Então, nosso grupo aqui, Vimo, eu, Serginho, nós desenvolvemos a nossa aula também com base nos últimos slides, 8 e 9, e nós pensamos em estudar os ritmos, na aula que tratasse sobre ritmo, a partir da construção de um chocalho, de um ganzá, a construção do ganzá. De uma forma bem lúdica, divertida, usando materiais recicláveis, usando a metodologia, o passo do professor Lucas Ciavata, que é usado em todo o Brasil e tipo assim, ela explora bem a coisa regional do Brasil, né? Os ritmos regionais, os estilos regionais. Pode passar a prática do ganzá, dos ritmos trabalhados por eles. Pode usar o corpo também, né? No caso sim, o pessoal pode usar o corpo. É bem legal isso, você pode baixar no YouTube aí. E ele ensina também como pessoas que não têm ritmo ser inclusas num grupo ritmo, que é interessante. Interessante. O Lucas, né? O Ciavata. Lucas Ciavata. Então, a metodologia dele é muito interessante, né? Então, nas nossas 4 aulas, a primeira aula seria a gente começar a conversar com os alunos sobre a questão, qual a noção que eles têm de ritmo, conversar sobre trazer a bagagem musical, que eles querem, né? Pra não impor assim, não, vocês vão fazer isso. Não, o que vocês querem? Quais são os gêneros que vocês gostam? Para a gente começar a já ter uma base para a construção das próximas aulas, né? E daí, a partir daí, a gente também falar um pouco sobre a reciclagem, que é algo muito importante no mundo que nós estamos hoje, de tanto consumismo e produção de lixo, né? Descartável. Então, aproveitar e utilizar o material reciclável na construção desse instrumento musical. A segunda aula, aí a gente pediria para eles trazerem os materiais e tudo mais. Depois, a segunda aula seria a aula mesmo prática de construção do ganzá. Todos os grupos, os alunos iriam
construir um ganzá e também a gente pesquisar um pouco sobre o ganzá, né? Quais os tipos, quais as formas, seria um conhecimento a respeito do instrumento, desse instrumento de percussão. Terceira aula seria já para a prática mesmo, dividíamos os alunos em pequenos grupos. Já uma parte mais técnica. Já seria a parte mais técnica, né? O que vão contar tempo, né? Isso. E aí já pegaríamos as músicas que eles escolheram, cada grupo, e já iríamos trabalhar com eles, né? Em cima daquela música. Ritmizar o acompanhamento rítmico dessas músicas, né? E a quarta aula seria a apresentação desse resultado, aqueles que eles treinavam, a amostra que eles treinavam nos. Sem falar que cantando também. Cantando, e aqui se tiver alguém que toque ali, cantando também, ou então colocar algum CD, né, algum áudio das músicas que eles escolheram. Seria isso aí. Então, eu vou falar também, que eu não achei não, mas estou procurando aqui no. Mas lembra de cabeça? Eu lembro mais ou menos. Bom, o trabalho que eu estou desenvolvendo é com o Pedro Santos, ele deve estar chegando aí. Não sei o que aconteceu, ele saiu antes de mim lá da casa dele e não chegou ainda, estou até preocupado. Mas é um trabalho que a gente vai fazer, é o tema 2, né? As dificuldades de trabalhar em sala de aula assim, regular, na escola regular. E resolvemos trabalhar com canto, já que o Pedro tem uma especialidade em canto e eu acho que o canto é um caminho fácil de alcançar as crianças. Então nós escolhemos duas músicas bem conhecidas, que é a música Woman No Cry, com a versão do Gilberto Gil, e a música O Sol. E a partir daí a gente vai trabalhar as vozes, né? Então, na primeira aula vamos apresentar as músicas, para a gente conhecer o grupo, ver a resposta dessa proposta. Depois, para a gente também fazer um sobrevoo nas vozes. E a partir desse conhecimento que a gente vai ter, isso tudo por conta já da primeira aula que nós tivemos do estágio lá, nós sentimos a dificuldade em sala de aula, de como trabalhar a música em sala de aula com 30 alunos, onde não tem espaço para desenvolver. Pronto, chegou o Pedro, eu estava até preocupado contigo, Pedro. Pois é. O Pedro, eu estou achando aqui é onde nós colocamos aqui o nosso planejamento. Procurei aqui, mas não estou achando. E agora? Que a mulher levou o computador. Mas vocês lembram, pode falar. Pois é, aí a gente começou apresentando a música. Na primeira aula vai ser uma aula de interação, né, para facilitar esse processo de ganhar a confiança dos alunos. E no segundo momento vamos trabalhar já a questão mesmo de montagem do arranjo, né? Vamos começar a dividir as partes das músicas, dividir as vozes masculinas, vozes femininas, e trabalhar também a memorização das letras, porque quando você memoriza a letra da música, ao invés de ficar olhando lá para trás, fica muito mais fácil de dar uma dinâmica na música, né? É menos uma preocupação. E aí montar as partes da música, o arranjo, iniciação, usando expressão corporal também, percussão corporal, e aí vamos separando, tentando criar um cânone também dentro do processo, uma resposta, as mulheres cantam a parte, os meninos cantam a outra parte, e o refrão sempre cantando junto, né? Aí, de acordo com a qualidade que a gente observar, a gente pode criar também uns arranjos de cânones, de contracanto e tal, isso vai depender da situação. E na terceira aula seria uma aula para a gente afinar o processo todinho, né? Separar, ver também como é que está a construção, a memorização e a participação também. Tudo é um processo, porque não é uma escola de música que as pessoas vão estudar música lá, elas vão É uma vivência musical. ter uma experiência musical. Então a gente não pode se deter muito em detalhes teóricos. Eu acho que esse é o nosso erro, sabia? Eu acho que Muitas vezes a gente quer se deter. a gente quer se deter nessas coisas que a própria situação ali, o sistema em que a gente está inserido ali não nos Não permite. permite, não nos permite. Tem que ser de uma forma divertida, né? Assim, E às vezes se usar na simplicidade, né? Você consegue passar, Atingir muito e mais. muito mais, e né? desperta o interesse dele em saber mais daquilo. Futuramente, esse Exatamente. Mas E essa experiência a gente partiu por conta da nossa primeira aula lá no estágio 2, a gente percebeu que
preparamos uma série de coisas lá para trabalhar, e você acaba que o tempo é curto, 50 minutos não é nada, quando você está começando a interagir, toca lá o sino. Aí você vai, começa aí contra você- tudo, aí começa tudo de novo. Aí Né? bateu o sino, tchau, professor. Porque a aula de música ainda é vista como uma aula de terceira categoria, né? O importante Não, mesmo é é importante. matemática, é português, é isso que as crianças são estimuladas a gostar Isso mais, significa que é dar prioridade, né? Nós temos que, nesse caso aí, sermos realmente muito teóricos, porque estabelecer o tempo para cada atividade. Nessa atividade eu vou fazer em X tempo, né? Em X minutos, né? Estabelecer tempo mesmo e treinar isso aí, que é para adequar as suas atividades ao tempo que você tem. Se são 50 minutos, você sabe que só tem 50 minutos. Deu 50 minutos, bateu a fama, tchau, professor. Né? Então, E o quarto encontro seria o quê? o quarto encontro seria só uma ensaio breve de- audição que a gente vai ter por parte deles, né? E depois a apresentação. Aí os Uma nós apresentação colocamos aqui, eu acabei de achar que eu tinha no perdido. auditório da escola. Entendeu? Que seria um ensaio Porque de sempre, o que é isso? Na verdade é uma espécie de premiação pelo que eles fizeram. Sempre tem que ter no estímulo. um estímulo, uma motivação, porque senão por que a gente vai fazer isso? Aí esse Tá entendendo? definido aqui no plano de aula que você está falando, seria o quarto encontro seria o ensaio já pronto para o aprimoramento dos detalhes, porque sempre fica, a gente não consegue amarrar em É de 4 uma aulas. semana para outra também É. demora, né? E aí lembrar o estímulo, montagem dos arranjos, definição, né? E a apresentação final. É isso que está escrito aqui no nosso. Muito legal. Com todo mundo, acho que vai ser essa apresentação. Mais ou menos essa Não tem, dinâmica. eu acho que não tem saída, senão. Tu tem que culminar para alguma coisa no momento. Pra eles saberem pra que seria Isso. tudo aquilo. Né? É, Até porque futuramente, quando cada um aqui for professor de uma instituição, sempre vai ter isso. Né? Pelo menos a Sim. cada fim de se quer algo bimestre, mostrar um a cada resultado, né? quinzena, o cara faz uma apresentação para a escola para que os alunos se sintam motivados em relação a isso. Moza, no grupo de vocês. Bem, a gente pensou em fazer um tema brincadeiras de roda, uma experiência musical. O objetivo geral, assim, desenvolver conteúdos musicais a partir das músicas presentes nas brincadeiras de roda. Que conteúdos musicais? Né? Algo mais específico, pode ser ritmo associado com texto, né? Gestos também, geralmente as brincadeiras de roda tem isso. Né? Tem um gesto, um movimento corporal a partir do que a música, do texto da música, né? da letra da música. Então poderia ser algo com ritmo, a gente pensou em algo com ritmo, desenvolver o ritmo presente na melodia, nas músicas, e os gestos associados com o texto. Então na primeira aula a gente apresentaria o projeto, daria um breve histórico de como surgiu a brincadeira de roda, de onde vem, a relação cultural, né? É legal, porque às vezes a gente canta ensinação de roda e não sabe nem da origem dela. Isso. Não sabe, não conhece a origem. Cada mostrar também, né, cada música, né, e às vezes até dizer o significado de algumas palavras, que alguns termos que tem nas canções. Tem até umas que a gente conhece de forma errada, né, acho que a letra é de um jeito e na verdade é de outro. Enfim, Resto não cultura também, o outro texto. considerado erro. Perguntar também deles, sondar também deles quais as brincadeiras que eles já conhecem, né? Saber deles o que, é que eles têm na bagagem aí com isso, nas brincadeiras. Aí já é a vivência, a experiência musical dos alunos. Isso, a vivência deles. Cantar algumas melodias com eles, né? Na sala de aula também. Isso na primeira aula. Na segunda a gente propôs algumas brincadeiras, né? E trabalhar esses conteúdos musicais que nós falamos presente em algumas brincadeiras, né? O ritmo da canção, né? Obviamente que aí também entra a afinação, né? Trabalhar a afinação dos alunos que a gente vai estar cantando, né? Trabalhar andamento, também tentar trabalhar gestos associados com texto, né? Fazer como se fosse uma coreografia ali. Achei legal esse tema de vocês, porque ele resgata, né, a nossa música folclórica. Isso. Então resgata a música folclórica, porque hoje em dia
a maior parte de crianças e adolescentes só está ali no canto da sala. Né? Ou seja, isso de certa forma aliena as pessoas. Né? E a brincadeira de roda ela chega a ser algo didático, E porque as é músicas são grupal, pequenas. né? E é grupal. As músicas são bem pequenas, A geralmente extensão vocal é dentro de uma extensão vocal Aham. tranquila. Um texto, na maioria das vezes, simples, fácil, do fácil de cotidiano decorar. deles também, a letra. Então a ideia foi essa. Aí dá para incrementar com outras coisas depois disso, né? Isso. Trabalhar no acompanhamento. E na corporal. terceira aula é dividir a sala em 4 grupos, incentivar os alunos a criarem brincadeiras, bem como criarem uma canção que acompanhe a brincadeira que eles propuseram. Uma canção que tenha melodia própria, um texto simples, um ritmo associado ao movimento. Um texto associado ao movimento. Um movimento associado ao texto também. Então é propor também a eles a criatividade, né? Criar algo nesse sentido. E no final, na última aula, uma apresentação dessas brincadeiras que foram criadas. E também eles vão não só apresentar, como até ensinar para os colegas a brincadeira que eles criaram. Fazemos em